Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje nós iremos abordar sobre a aba de anúncios dentro do nosso dashboard. E aqui é um gancho que nós iremos fazer com o último vídeo nosso que foi sobre as otimizações por fontes. O segundo passo é olharmos a aba de anúncios para vermos os KPIs e tirarmos alguns insights ali para tomar algumas decisões, seja criar anúncios novos, seja pausar algum anúncio. Então vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui nós iremos clicar na nossa campanha. Como vocês podem ver, uma outra aba é aberta. Chegamos na nossa aba de anúncios, vocês podem ver, é a primeira aba que será aberta. Temos o filtro dos dias, do período, então ele sempre vai puxar o último período que você colocou. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o resultado do mês até o momento. E aqui temos alguns anúncios que estão ativos e, como vocês podem ver aqui, quando ele está desligado, ele está pausado nesse campo aqui de status. Eu recomendo até para deixar uma visualização mais limpa, vocês clicarem nesse filtro e colocar aqui, ó, como vocês podem ver, temos alguns status, por exemplo, se o anúncio está em moderação, se ele for rejeitado, se ele for bloqueado, se ele está pausado. Para nós olharmos aqui os números, vamos colocar ativo. Então aplicamos, atualizamos e aqui nesta campanha temos 4 anúncios ativos. Aqui estamos olhando os resultados do mês. Aqui, pessoal, como na nossa homepage, vocês podem selecionar os KPIs que vocês gostariam de ver. Já temos alguns selecionados aqui e é a mesma lógica, tá? Então, por exemplo, se quiserem trocar a ordem, não tem problema algum. Podemos seguir dessa maneira, acho que tá tudo bem, tá? E aí, caso vocês façam alguma alteração, é só clicar aqui em aplicar. Então, aqui vocês podem ver o status, temos a URL, a classificação. Pessoal, aqui seguimos a mesma lógica da home, tá? Colocando o mouse em cima de cada KPI, terá uma pequena descrição do que é aquele KPI. Esse campo é muito legal, que são limites. Temos 2 opções, de limite diário e limite geral. Vamos clicar aqui e vou mostrar para vocês. Então, ao clicarmos aqui, como vocês podem ver, no momento não temos nenhum limite aplicado em nenhum dos anúncios ali, por isso que temos a visualização dessa maneira. E nós temos 2 opções aqui. Podemos colocar limite por orçamento. Então aqui vocês podem também ver que temos uma pequena descrição explicando. E aí podemos colocar, seja um limite diário, seja um limite geral. Então, no caso que geral seria o gasto total desse anúncio. E também temos por cliques. Pô, Lucas, você recomenda usar essa função? Eu acho que depende muito do resultado, depende muito como que a campanha tá rodando, como que tá sendo o anúncio. Então, caso vocês vejam que esse anúncio tá tendo uma performance legal, porém, ele tá pegando 70%, 60% do seu orçamento diário, talvez seja legal você colocar esse limite exatamente para limitar ele e fazer com que a campanha puxe os outros anúncios. Então aqui temos impressões, como vocês podem ver, impressões visíveis. Aqui chegamos em 2 KPIs muito importantes na questão de anúncio, que seriam o CTR e o VCTR. Temos um resultado bem distinto um pouco aqui em relação a alguns anúncios, por exemplo, o VCTR desse primeiro anúncio a gente está com 1.3, aqui também temos 1.3, já esse segundo tem 0.6, então o VCTR e o CTR, pessoal, vai depender muito de como está sendo o leilão, qual é a abordagem de anúncio que você definiu. Talvez pode ser um anúncio que ele é mais chamativo, então ele pode ter mais cliques, então isso vai impactar no CTR e no VCTR, mas sempre muito importante lembrar que o principal ponto em relação a isso vai ser como vai ter o leilão, como a audiência está vendo o seu anúncio, está reagindo a ele. Então é muito legal vocês darem uma olhada nesses 2 KPIs e lembrando, tá? Isso tem uma flutuação dependendo também do tipo de produto que você está rodando, qual país você está rodando, sempre será mais de uma variável. Então, obviamente, também aqui é legal, caso vocês tenham alguma dúvida de, qual que é a média desse produto em outro país, ou talvez nesse site específico, vocês podem conversar com o seu gerente, que ele também irá auxiliar vocês nesse ponto. Então, aqui, pessoal, a gente tem cliques. Aqui vocês podem ver que nós deixamos aqui o gasto do maior para o menor. Temos as conversões da nossa meta principal, o CPA da meta principal. Aqui temos a meta adicional 1, CPA da meta adicional 1 e aqui temos a taxa de conversão da meta principal. Aqui, pessoal, vamos olhar os cliques, os gastos, só que é aquela coisa, não existe uma regra escrita em pedra. Então, por exemplo, por que eu falo isso, tá? Como vocês podem ver, o anúncio que nós tivemos mais cliques no período atual, agora do dia 1 ao dia 10, ele tem um VCTR de 1.27. Porém, não é o maior VCTR que nós temos. Esse anúncio, por exemplo, é 1.32. Pô, Lucas, não era para estar recebendo mais? Vocês podem ver que a média dele até está um CPC um pouquinho maior. A questão é, esse anúncio está funcionando muito bem, está tendo uma boa performance, como vocês podem ver aqui, ó.
temos 21 leads, o nosso algoritmo ele também vai entender qual anúncio está funcionando melhor para você. Então é por isso que eu falo que não é escrito em pedra, exatamente por isso. Não existe essa lógica A mais B. Aqui, pessoal, cada pessoa olha de alguma maneira, então a gente está olhando aqui para o gasto, vamos colocar do maior para menor por cliques, por exemplo. Temos 23 leads na nossa meta principal, com o CPA 165, já que a gente tem um CPA neste período, lembrando que é do dia 1 ao dia 10, um CPA um pouco maior, aqui também. E aqui temos um caso bem legal. É o menor VCTR que nós temos dos 4 anúncios, porém, ele é o segundo em termos de meta principal e o primeiro em termos de CPA. Pô, Lucas, por que isso está acontecendo? Bom, esse anúncio ele foi adicionado um pouco depois. Como ele foi adicionado depois, então a campanha já estava tracionando, já estava funcionando com os anúncios que estavam nela. Só que a gente batendo o olho nesse resultado, com certeza é uma coisa que chama atenção pra gente. Vocês podem ver, fazendo uma conta de padaria aqui, é quase metade do CPA dessa primeira aqui com o maior número de conversões. Então o que eu recomendaria aqui, um exemplo, tá? A gente entende qual que é a abordagem da imagem, a abordagem do headline, criamos outros anúncios parecidos, tanto em termos de imagem quanto em termos de headline. Por quê? Porque estamos tendo esse ótimo resultado. Então isso é muito legal, é um tipo de insight muito interessante que vocês já podem tirar olhando essa aba aqui de anúncios. Caso vocês vejam aqui, pô, não tá o resultado muito bom, etc., vocês podem pegar e simplesmente nesse botão aqui desligar o anúncio. Uma coisa que eu sempre recomendo, que foi o que nós fizemos na aba de otimização de fontes. Vamos duplicar aqui. Aqui, pessoal, por exemplo, a gente pode pegar dados de performance desde o dia 1º de maio, vamos pegar até agora o dia 10. O objetivo de fazermos isso é diminuir o impacto do leilão, da flutuação do leilão, da flutuação do tráfego. Então, por isso que sempre é importante olharmos no período maior. Podemos voltar lá para a nossa aba aqui dos dados de junho até o momento. Então, 2 campos também que eu gostaria muito de passar para mostrar para vocês nesse vídeo: o campo de receita e o campo de ROAS. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, nós conseguimos ter dados de receita e ROAS por anúncio. E aqui, pessoal, para termos esses dados, vocês podem até voltar no nosso vídeo sobre traqueamento. Com traqueamento 100% correto, vocês também conseguirão ter acesso a esses 2 KPIs por anúncio, que seria a receita e o ROAS. Eles são KPIs essenciais nessa otimização e análise da performance dos anúncios de vocês. E aí, pessoal, como também temos na home, um ponto legal para mostrar para vocês aqui, a gente tem a somatória de todos os KPIs de cada anúncio aqui embaixo. Pô, eu gostaria de ter visualização apenas de um anúncio. O que nós podemos fazer? Vocês pegam o ID do anúncio aqui, e ao colocar aqui, vocês podem colocar o título, a descrição, o ID do anúncio, até o link, caso o link seja diferente, vamos colocar aqui por ID de anúncio. Coloquei o ID deste anúncio aqui e temos a visualização apenas dos KPIs sobre esse anúncio específico. E é isso, pessoal. Fiquem ligados nos próximos vídeos para que vocês consigam ter o melhor resultado possível nas suas campanhas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês também receberem a notificação sobre esses novos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.